Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, cumprindo aqui aquela palavra que eu tinha comentado com vocês sobre fazer a análise do livro As Quatro Páginas do Sermão, e eu quero trazer aqui a minha recomendação desse livro para vocês, tá bom? As Quatro Páginas do Sermão, um livro aqui do Paul Scott Wilson. E por que eu recomendo aqui esse livro para vocês? Porque esse livro eu levei 3 anos para ler. Eu comecei em 2020, na época da pandemia, eu parei para fazer outras leituras e retomei depois, no final do ano passado e no começo desse ano aqui. E eu perdi muito tempo, sendo que eu poderia já ter compreendido algumas coisas que ele traz aqui para gente anteriormente. Por que eu recomendo esse livro? Esse livro, ele traz um balanço para a nossa pregação. E o que eu quero dizer com isso? Se você é adepto da pregação expositiva, geralmente, não é todo o caso, mas geralmente a gente pode incorrer no risco de fazer uma pregação muitas vezes mais cerebral, mais intelectual. Então, qual que é o objetivo da pregação expositiva? A melhor definição é a do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, muitas vezes nós vamos pegar o texto bíblico, nós vamos explicar esse texto. Então, a gente vai explicar o contexto cultural, o contexto social, a gente vai explicar a questão gramatical do texto, o significado das palavras no hebraico, no grego, ou seja, a gente vai transmitir muita informação. E aí depois nós partimos direto para a aplicação. E em algumas situações, a gente deixa de conectar o texto bíblico com o evangelho, tá certo? Então a pregação ela se torna cerebral, ela se torna informativa e muitas vezes ela acaba tendo um teor mais de palestra do que propriamente de sermão. E esse livro aqui, As Quatro Páginas do Sermão, ele vai trazer esse balanceamento que a gente precisa ter na pregação. Por quê? A proposta dele é, você tem um sermão de 4 páginas, nas 2 primeiras páginas você vai explorar o problema bíblico, e nas 2 últimas páginas você vai explorar o evangelho, a graça. Tá certo? Ele até faz uma equação, né? O problema bíblico mais evangelho é igual a graça. E aí aqui, olha as definições que ele tem na contracapa. Na página 1, como que o autor trabalha a página 1 do sermão. Cada página ela é trabalhada num dia da semana. Isso que é interessante aqui no livro que ele propõe. Ele diz assim, você vai pregar no final de semana, então você já começa o seu trabalho no primeiro dia da semana, na qual, ao final, você vai pregar. E por quê? Começando no primeiro dia, né, você tem contato, você trabalha o texto logo no primeiro dia, no decorrer da semana, nos demais dias onde você vai compor o sermão, o texto ele vai trabalhar com você. Então, você vai meditar naquele texto, você vai refletir naquele texto, e muitas vezes ali o Espírito Santo ele vai trabalhando na sua mente, no seu coração, para você ter uma profundidade maior no significado do texto bíblico. E até mesmo situações do dia a dia vão contribuir para que você escreva o seu sermão. Então, na página 1, o que ele apresenta aqui para a gente? Na página 1 é trabalhado o problema ou conflito enfrentado pelo autor bíblico e o seu público original. Então, na primeira página, você vai trabalhar o problema no tempo bíblico, no contexto bíblico, naquela época, na questão cultural, na questão histórica do texto. Na página 2, analisa conflitos semelhantes em nosso próprio tempo. Então, você pega o problema bíblico, transpõe ele para o nosso mundo. Como que esse problema aqui identificado no texto bíblico afeta hoje a nossa realidade? Afeta a nossa igreja, afeta o nosso povo, afeta o mundo. Tá certo? Então você transpõe o problema do texto bíblico para a nossa realidade hoje. Isso aqui na página 2. E aí depois, na página 3, você redireciona a nossa atenção à Bíblia para assim identificar como Deus estava em ação no contexto original do livro canônico. Ou seja, existia um problema lá na página 1, no tempo bíblico, e o que Deus fez para resolver esse problema? Como que Deus agiu para resolver esse problema? Então essa aqui é a página 3. Então é Deus já trabalhando para a resolução dessa questão que estava atrapalhando a igreja, que estava atrapalhando as pessoas envolvidas, que estava atrapalhando os personagens envolvidos ali naquele texto bíblico,
tá certo? Então, como que Deus estava atuando ali para resolver essa questão? Essa é a página 3. E aqui já entra o elemento do evangelho, elemento da graça. E na página 4, aponta para a ação de Deus em nosso mundo hoje. Ou seja, como que Deus agiu para resolver aquela questão no texto bíblico. E na página 4, como que Deus continua agindo para resolver esse problema também no mundo atual. Então, quando ele faz essa divisão, página 1 e página 2, problema. Problema no tempo bíblico, problema nos dias de hoje. Página 3 e página 4, o evangelho, é a graça. Deus resolvendo o problema no tempo bíblico e nos dias de hoje, você consegue balancear o seu sermão. Você tem um sermão balanceado. A proposta dele aqui não é que no seu sermão você vai falar 50%, né, do tempo sobre o problema e depois 50% do tempo sobre a graça. Não, não é isso. Não é exatamente essa proporção. Mas é que é para a gente considerar esses dois elementos. Para que o sermão não seja somente sobre problemas e para que o sermão também não seja somente sobre graça. Percebe? Existe um equilíbrio. É muito do que John Wesley fazia. Né? John Wesley, ele fala a respeito da sua pregação, ele diz o seguinte: eu dou uma martelada na lei e dou uma martelada na graça. Ou seja, ele martela na lei, ele enfatiza a questão da lei, que muitas vezes é a questão do problema, né? Porque o ser humano não consegue cumprir a lei de Deus, então você gera um problema. Então ele bate na lei, mas ao mesmo tempo que ele bate na lei, ele também vai bater na graça de Deus como a solução para os problemas que a gente enfrenta. O Paul Scott Russell ele vai dizer que esse livro aqui, a proposta que ele faz não é uma proposta de problema-solução, porque muitas vezes a graça e o evangelho não solucionam os problemas nos dias de hoje, tá certo? Alguém que tem um parente que morreu, né? Como que a graça vai solucionar os problemas? Ela não vai solucionar o problema, né? Mas a graça e o evangelho vai trazer esperança para a solução futura deste problema. Então ele prefere não abordar como problema e solução, tá certo? Ele vai muito mais para essa questão de problema e evangelho. Então é essa divisão que ele faz. E como eu disse anteriormente, não é uma divisão quantitativa, né? Você fala metade do seu sermão sobre o problema e metade do seu sermão você vai falar sobre a graça. Não, não é isso. Inclusive ele faz uma proposta de que pregadores que costumam pregar por pontos, né? Prego com 2 pontos, problema e solução, ou prego com 3 pontos de pregação, é possível você aplicar esse mesmo modelo num sermão que é pregado por pontos. Né? Não necessariamente você precisa começar o seu sermão só falando sobre o problema e depois você parte para a graça. Mas em cada ponto do seu sermão, você vai falar do problema e vai também falar da graça. A recomendação que ele faz aqui para a gente trabalhar primeiro o problema e depois a graça, é porque muitas vezes quando você picota, né, o evangelho, a graça, em pontos, ele perde a força. Então, por exemplo, você está pregando, o seu sermão tem 3 pontos. Então, no primeiro ponto, você vai explorar ali o problema e depois a graça, tá certo? Depois você vai para o segundo ponto do seu sermão. Aí, de novo, você vai trabalhar problema e depois vai falar sobre a graça. No terceiro ponto do seu sermão, você vai falar sobre o problema e vai falar sobre a graça e depois vai concluir. Ou seja, a manifestação do evangelho da graça, ele fica picotado em 3 pontos. E quando ele é picotado, ele perde muitas vezes o poder que ele tem para impactar a vida do ouvinte. Então, essa é uma observação que ele faz. Né? Quando você prega nesse modelo, primeiro você explora a questão do problema e depois você explora a questão do evangelho e da graça, o evangelho e a graça ela penetra com muito mais poder. Porque você pega uma seção específica e ali você trabalha somente essa questão. É como se na primeira parte, quando você trata do problema, um fardo, né, é colocado sobre o ouvinte, no bom sentido, né, que ele começa a perceber que realmente ele, por si só, não consegue resolver as questões. E aí depois, no seu sermão, caminhando, né, da metade para o fim, ou um pouco mais da metade para o fim, você apresenta ali o que Cristo faz, o que o Evangelho faz para nos trazer a salvação, para nos trazer a graça, para nos trazer o perdão, para nos trazer uma nova vida. Então esse livro aqui eu recomendo justamente por conta disso. Ele dá uma ênfase na questão do Evangelho e da graça que muitas vezes a gente perde de vista. Muitas vezes os sermões eles focam no problema, ele expõe tudo a respeito ali das características culturais, históricas, gramaticais. Existe uma aplicação na vida nos dias de hoje,
mas às vezes falta, tá bom, mas como que esse texto se conecta com o evangelho? Principalmente para textos do Antigo Testamento, né? Muitas vezes os pregadores eles têm dificuldade de ver o evangelho no Antigo Testamento. Se você pega uma carta do Novo Testamento é mais fácil, né? Se você pega os evangelhos, é mais fácil você conectar o texto com a boa nova da salvação em Cristo. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, aí fica um pouco mais complicado. Os pregadores geralmente eles têm um pouco de dificuldade. Então esse livro aqui, ele é recomendado por conta disso, tá bom? As 4 páginas do sermão, eu vou deixar um link aqui abaixo, caso você tenha interesse em adquirir esse livro. Mas é óbvio, né? Não é somente essas questões da divisão que ele faz, página 1, página 2, página 3 e página 4. Mas ele mesmo, em cada uma das páginas, ele apresenta métodos, meios de você explorar com profundidade a questão dos problemas. Né? Por exemplo, ele vai falar da página 1 e página 2, onde você fala do problema no tempo bíblico e o problema nos dias de hoje. Esse problema ele pode ser tanto de ordem vertical, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, como esse problema ele também pode ser de ordem horizontal, o nosso relacionamento com as outras pessoas. E aí ele vai trabalhando algumas ferramentas, como que você identifica, né? De que ordem é esse problema no texto bíblico? Ele vai trazer alguns questionamentos que nós precisamos fazer para o texto, para identificar esses problemas, para identificar como que o evangelho trabalha, né, através do texto bíblico para transformar vidas. Então, é um livro super recomendado. Fora isso, o autor específico aqui, ele trabalha essa questão de você, muitas vezes, apresentar o sermão ou construir o sermão como se estivesse fazendo um filme. Então, focalizando as pessoas, focalizando os personagens, o ambiente em redor, né? Em que lugar está se dando aqui esse texto bíblico, e ele propõe para que quando você vá compor esse sermão, você trabalhar uma visão cinematográfica, de uma maneira que você consiga prender mais a atenção do público ali que está diante de você. Tá bom? Então, essa é a recomendação que a gente faz para vocês. As 4 páginas do sermão, um guia para a pregação bíblica. E isso que é o mais importante. Né? Apesar dele ter, vamos dizer assim, essas ideias que não são tão inovadoras assim, mas muitas pessoas ainda desconhecem, a pregação ela é bíblica. Ou seja, a fonte para a pregação sempre é a Bíblia. Ele enfatiza isso de uma maneira muito clara. Então, eu acredito que esse é o fundamental, né, para cada um de nós que somos pregadores. Manter sempre uma pregação fundamentada na Bíblia. Nós podemos ter diversos recursos, nós podemos pregar de diversos meios, mas a pregação ela precisa ser sempre bíblica, tá bom? Então fica a minha recomendação para você aqui. O link está logo abaixo na descrição. E não se esqueça, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, por meio da loucura da pregação. Continue pregando, meu irmão. Deus te abençoe.